boa noite. Boa noite para todo mundo que está me assistindo agora ao vivo ou daqui a pouquinho, depois que a gente terminar aqui essa pequena exposição que eu vou fazer sobre a decisão última do dia 12 de... Olá, Gui, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Olá, tudo bom? Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês sobre a decisão da turma recursal de Sergipe, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, conforme prometido, mais cedo, eu estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, que é um novo paradigma que a gente deve utilizar aí nas nossas futuras petições, em especial com relação à pensão por morte. Olá, obrigada, Guilherme, muito obrigada. E antes de tudo, antes de mais nada, eu tô fazendo essa live aqui pro Instagram, mas ela também vai lá pro meu canal do YouTube. Então, você que tá assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, tá? Dá seu like. E eu quero falar um pouco sobre esse livro aqui, Direito do Trabalho e Previdenciário Comparado Brasil-Espanha. Por que eu quero falar desse livro? Porque, gente, eu falo sobre inconstitucionalidade basicamente há, acho que uns 2 ou 3 anos. Em especial, com relação até a um tema que foi falado aqui, da companheira e do companheiro. E esse artigo que eu trago nesse livro aqui, eu falo sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, que foi introduzido pela Lei 13.846, que é, ao meu ver, inconstitucional. E aqui nesse livro eu trato sobre essa temática e eu falo todos os princípios constitucionais que o parágrafo 5º fere, e que isso pode estar sendo aí uma forma de ser tratada incidentalmente num processo em especial das companheiras e dos companheiros que aí tentam, numa via crucis, comprovar a união estável, né? A gente sabe que desde 2015 o acesso à prestação pensão por morte cada vez está mais difícil. E por que está mais difícil? O legislador, ele começa desde 2015 a retirar do cônjuge, da companheira e do companheiro a vitaliciedade desse benefício, dessa prestação. Então, a partir de 2015, a gente só tinha vitaliciedade a partir dos 44 anos de idade, e agora a partir dos 45 anos de idade, a partir do ano de 2021. E isso já é uma grande mudança nesse benefício que serve aí de substituição da renda daquele segurado que tenha falecido ou trabalhando ou mesmo aposentado. Então, vamos começar tratando rapidamente aqui dessa questão da constitucionalidade, dizendo o seguinte: o controle de constitucionalidade, aqui eu vou falar do controle difuso, porque esse controle que essa turma recursal fez foi através do controle difuso de constitucionalidade. Nesse livro aqui eu também trato isso, tá, gente? É pela editora Lujur. Direito do Trabalho e Previdenciário Comparado Brasil e Espanha. Então, o controle de constitucionalidade ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito de duas formas. A gente vai falar aqui do controle difuso de constitucionalidade, tá? O controle difuso de constitucionalidade ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Então, a característica dele é que pode ser feito por qualquer juiz, por qualquer tribunal, e ele tem que ser feito de forma incidental. O que é forma incidental? Ele não pode ser o objeto da ação, né? Então, você não tem como ingressar com uma ação, por exemplo, aqui nessa hipótese que foi feita lá na turma recursal de Sergipe, por exemplo, requerendo a inconstitucionalidade do artigo 23 da emenda constitucional. Não. Você tem que levar um caso concreto ao judiciário
E como fundamento da sua ação, você pode dispor que o artigo X é inconstitucional, por isso, que fere o princípio tal, tal. Isso tem que estar na sua inicial, tá bom? Então, mais uma característica do controle difuso de constitucionalidade é que ele pode ser feito de ofício, como foi o caso aqui do nosso exemplo paradigmático da turma recursal de Sergipe. Foi feito de ofício. Olá, doutora Antônia, obrigada pela sua presença. Foi feito de ofício pelo juiz relator, que foi acompanhado por toda a turma recursal. Foi uma decisão unânime ali da turma recursal. Portanto, pode ser feita de ofício, mas também pode ser feito quando você demonstra para o magistrado que ali existe um desequilíbrio, né? Nesse caso concreto, o magistrado, o relator, ao analisar o caso concreto, ele diz o seguinte: olha, a emenda constitucional 103 de 2019, em especial no que diz respeito ao artigo 23, que trata da pensão por morte, ele se remete à década de 60, porque a Lopes, a Lei Orgânica da Previdência Social, ela que falava de cotas. Então ele diz o seguinte: a sociedade, ela já evoluiu muito, o direito previdenciário ele já evoluiu muito, e por isso a gente está diante de um nítido retrocesso social. E aqui eu volto a falar de uma outra característica muito importante. Olá, doutora Ana Paula, obrigada pela presença. Uma outra característica muito importante dos direitos fundamentais é que os direitos fundamentais, eles podem ser revistos ao longo do tempo. É possível? Sim, é possível. Mas desde que a gente tenha o senso de progressão, de progresso. Essa é uma característica que a gente chama de historicidade. A historicidade é uma das características dos direitos fundamentais. E que diz exatamente isso: olha, os direitos fundamentais, eles podem ser revistos ao longo do tempo, porque a sociedade também evolui e, portanto, a gente tem que falar, sim, em evolução também dos direitos fundamentais. Mas é exatamente isso, a gente tem que ter um senso de progresso e não de retroação, e não de retrocesso social, que foi o caso que nós tivemos com a emenda constitucional 103 de 2019, quando traz uma nova fórmula de cálculo para o benefício pensão por morte, onde se remete a lá Lopes, a Lei Orgânica de Previdência Social de 1960, que traz cotas. Olá, doutora Carol, tudo bom? Bom que você está aqui, estou falando de pensão por morte. Então, gente, todos esses princípios a gente tem que analisar e a gente tem que trazer nas nossas iniciais. Eu estou lançando em breve um curso só de pensão por morte, que eu vou trazer casos específicos, em especial essa temática aqui que envolve a turma recursal de Sergipe. E tem mais, nesse julgado, se vocês forem observar, ela teve uma sentença, esse julgado lá no juiz de base, ele deu uma sentença de improcedência, porque ele não considerou a documentação como prova de dependência, como prova de união estável. Vejam isso. Além disso, ela ainda tinha um problema de prova de união estável, que é outro problema que a gente encontra nas relações, em especial nas relações de união estável, e com a 13846 a gente teve um prejuízo muito grande para a companheira e para o companheiro, porque impôs a ele o ônus de provar aí essa união estável em tempo não superior a 24 meses ao óbito. E isso é muito penoso, porque se você tem uma certidão, por exemplo, de nascimento dos seus filhos, que nasceram há 20 anos atrás, não é uma prova contemporânea, você tem um início de prova, mas você não tem prova contemporânea ao fato, ao óbito, ou seja, a prova é superior a 24 meses. E aí, como se faz nesse caso? Entendam, portanto, por isso que eu digo que o parágrafo 5º
do artigo 16, que foi introduzido pela Lei 13.846, ela é inconstitucional. E aqui nesse livro eu trago todos os dispositivos legais que tratam dessa inconstitucionalidade. E no curso também eu vou falar sobre isso, trago ali para vocês todo o rol que vocês podem utilizar. Mas lembre-se, não é possível ingressar com uma ação por meio do controle difuso de constitucionalidade, onde se requer a inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo. Não é possível, tá? É possível... Olá, doutora Everson. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Então, não é possível isso. É necessário ter um caso concreto para que o judiciário ele possa analisar dessa forma incidental. E percebam, quando a gente fala de uma norma inconstitucional, a gente está falando de uma norma inconstitucional que nasce inconstitucional. Ela tem ali o seu nascimento, o seu berço de forma inconstitucional. Então, quando a gente se remete, mais uma vez, ao controle difuso de constitucionalidade, essa inconstitucionalidade, ela tem o efeito para aquelas partes envolvidas no processo, como é o caso daqui da turma recursal de Sergipe, e ela tem um efeito retroativo. Então, essa dependente, ela vai receber sim aqui, né? Pelo menos até que não se tenha algum recurso em que se tenha aí a cessação dessa tutela de urgência que foi deferida, o benefício de pensão por morte. Obviamente, gente, isso é uma matéria que não vai se esgotar aqui nesse recurso, não vai. Vamos ter sim incidente de uniformização, recurso extraordinário, sim, teremos. Isso aí é um fato que a gente sabe que vai ter. Mas eu acho que essa decisão ela abre um precedente muito importante para a advocacia, que demonstra que nós não devemos desistir, né? A gente sempre falou lá atrás na reforma da Previdência, olha, quanta coisa inconstitucional está sendo constitucionalizada, quantas normas inconstitucionais estão sendo constitucionalizadas. Isso mesmo, mais uma norma, mesmo constitucional, ela pode ser declarada inconstitucional. Isso é outro fato importante aqui. Não é uma sentença, é uma sentença declaratória, tá? E ela declara esse direito para as partes, tá bom? Então, nesse caso concreto, Sergipe vai servir para as partes. Sim, ok, vai servir para as partes. Mas nós podemos utilizar dessa nova decisão, desse novo paradigma para utilizar nas nossas petições iniciais. Tá bom? Então, quando a gente for fazer, por exemplo, uma pensão por morte, formos ajuizar uma ação de pensão por morte, lógico, eu vou colocar lá todos os dispositivos legais, vou falar lá da inconstitucionalidade aqui que está nesse livro, do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, sim, vou falar isso, mas tem que ser num caso concreto. E quando a gente for falar da fórmula de cálculo, a gente utiliza esse julgado como paradigma. E como eu disse, é a primeira decisão que eu saiba no Brasil a respeito dessa temática, mas eu acho que é um passo grande para que a gente possa começar a ver decisões no mesmo sentido, porque se a gente percebe realmente e faz contas, a gente vê o quanto diminuto ficou essa prestação previdenciária com a reforma da Previdência, com o novo cálculo aí de cotas de 50% da cota familiar mais 10% por dependente. Gente, em pequenos minutos, é isso que eu posso falar do controle de constitucionalidade e dizer para vocês o seguinte: vamos utilizar sim esse novo entendimento, esse novo paradigma nas nossas petições. Abre aí um precedente para a gente utilizar isso também nas turmas recursais e nos incidentes, nas turmas recursais e nos próprios pedidos
de uniformização nas turmas nacionais, fugiu o nome, nas turmas nacionais, né, de uniformização. É um precedente para isso e a gente precisa sim trabalhar nesse sentido, não esquecendo nunca, gente, que não é só o artigo 23 que trouxe inconstitucionalidade, não. A lei de benefícios, ela está cheia de inconstitucionalidades que foram trazidas por outras normas, em especial pela 13846. A gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Nesse artigo aqui eu falo minuciosamente sobre essa questão do controle de constitucionalidade, em especial no parágrafo 5º, né? Falo dessa dificuldade da prova para a companheira e da prova para o companheiro. Tá tão complicado fazer essa prova. E eu falo sempre o seguinte, a 13846, ela trouxe ali um dispositivo que diz assim, que as provas elas têm que ser contemporâneas, né? Não superiores a 24 meses ao óbito. E ainda diz o seguinte, que não é mais admitida a prova exclusivamente testemunhal. E eu canso, gente, de pegar aqui no escritório hipóteses em que essa dependente ela só tinha a prova ou só tem a prova exclusivamente testemunhal. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai lá para o Código de Processo Civil, lá no artigo que fala de provas e tudo mais, a gente tem um dispositivo que diz assim, que a parte ela pode provar aquilo que ela alega por todos os meios de prova que ela dispuser. E eu sempre digo dessa seguinte forma, se o todo dessa pessoa, todo desse dependente é exclusivamente a prova testemunhal, é o todo que ela tem. Então, quando você retira dela esse direito, você além de estar cerceando o direito de defesa, que é um dos princípios aí basilares que eu coloco aí como fundamento, você além de cercear o direito de defesa desse dependente, você impede que ela produza uma prova, você impede o acesso à justiça, né? Então você tem um rol sim, enorme de princípios que são afetados com o parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios. Eu acho que essa matéria, essa decisão é apenas o começo, eu acho que nós teremos outras nesse mesmo sentido, porque é óbvio que a sociedade tem evoluído, a sociedade está avançando, o direito previdenciário, as duras penas foram feitas por conquistas duras, né, num processo legislativo árduo, não sendo justo a essa altura do campeonato, vamos dizer assim, nós temos uma emenda constitucional que reduziu tanto o direito dos dependentes, reduzindo a ideias e pensamentos da década de 60, como bem disse aqui o magistrado, em seu voto, que foi seguido completamente pela turma ali, por unanimidade votado. Então, gente, rapidamente foi isso que eu quis dizer para vocês, trazer a respeito disso. Quero de novo falar do livro que fala sobre isso, do meu artigo que está publicado aqui nesse livro, que eu trato, vou deixar bem para vocês verem, pela editora Lujur, que fala sobre esse tema. Dizer que eu vou tratar sobre isso no curso Pensão por Morte, que em breve vocês vão ver aí, com casos práticos. Oi lá, doutora Eleusa, tudo bom? Boa noite. Com casos práticos, e nós vamos ter aqui uma aula exclusiva com a doutora Antônia Ximenes sobre acidente de trabalho e Covid. Você não pode perder. E eu espero vocês no curso, espero que vocês tenham acesso a esse artigo que está nesse livro, que é muito importante. Na sexta-feira,
eu vou estar na OAB do Espírito Santo, em Vitória, falando exatamente sobre pensão por morte e os novos entendimentos dos tribunais a respeito dessa matéria. Eu vou colocar aqui no meu Instagram o link para quem quiser assistir e participar, tá bom? Eu agradeço a vocês que assistiram, um grande abraço e até a próxima. Quem tiver pergunta e dúvidas pode deixar na minha caixinha de perguntas aqui no Instagram, tá? Grande abraço, tchauzinho!